Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Estamos começando nosso 8º dia, transmissão ao vivo das aulas 15, 16 e 17 do nosso curso de entrevistadores do Distrito Federal, turma 4. Hoje, nós iniciaremos com a aula 15, que trata do cadastramento de grupos populacionais tradicionais específicos. Parte 1, famílias ciganas, pertencentes à comunidade de terreiros, extrativistas, pescadores artesanais e ribeirinhas, né? Estão divididos em partes aí, porque são diversos grupos, né? Para a gente passar aí alguma particularidade ou outra de cadastramento desses grupos GPTEs, né, pessoal? Que eu acredito que muitos de vocês já trabalhem com alguns desses grupos em determinadas regiões aqui do Distrito Federal. Eu sei que a gente tem ciganos ali, na região de Sobradinho. A gente tem comunidades de terreiro, né, espalhada por todo o DF. Pescadores artesanais, ribeirinhos, né, extrativistas, eu não confesso que já é mais difícil, mas enfim. Como o cadastro único é um instrumento de coleta nacional, né, de dados dessas populações e tudo mais, cada região do país tem as suas particularidades. Algumas regiões têm determinados grupos em maior quantidade, outras em menor quantidade, e algumas nem não tem todos os grupos, né? Muito difícil. Tá certo? Então, o objetivo da nossa aula 15 é conhecer o conceito de famílias ciganas, pertencentes à comunidade de terreiros, extrativistas, pescadores artesanais e ribeirinhos, conhecer o procedimento para o cadastramento dessas famílias e aprender a preencher o quesito 2.07 do formulário suplementar 1. Então, pessoal, só para retomar um pouquinho do que a gente conversou ontem em relação aos formulários suplementares, ficou tranquilo para vocês, de boa? Questão do formulário suplementar 1, a obrigatoriedade do preenchimento dele, vinculação a programas de serviços, caracterização dos GPTEs, suplementar 2 para pessoas em situação de rua. Acho que ficou tranquilo, né? Não ficou nenhum tema que eu me lembre para a gente discutir hoje, mas se tiver alguma coisa, quiserem aproveitar o início da aula, a gente pode discutir ao longo aí da nossa transmissão, tá? Então, em relação aos pontos de atenção da aula 15, questão dos GPTs, é um cadastramento diferenciado, né? No quesito 2.07, como a gente falou hoje, quando tratamos do formulário suplementar 1, né? Ele é autodeclaratório e não aceita múltipla marcação. E os povos e comunidades tradicionais, além dos indígenas e quilombolas, né, que onde é permitida a marcação e identificação dos indígenas e quilombolas no formulário principal, né, pessoal? A gente vai tendo suplementar aí as famílias ciganas, comunidade terreira, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos. Vocês têm os conceitos dessas famílias no manual, né? Acredito que bem conceituado lá, bem legal. Né? Solicitei que vocês prestassem especial atenção no caso daquelas famílias que estão ligadas à terra, né? Que são as que recebem as famílias assentadas, questão de acampadas, aquelas que recebem lá aquele financiamento rural, né? E tudo mais, para vocês não confundirem, porque elas têm algumas particularidades, né? E procurarem identificar palavras-chave nos conceitos que vão facilitar para vocês aí não esquecerem, né? Depois, na hora de fazer as entrevistas, né? Tá certo? Fórum de dúvidas. Até onde eu vi, não tinha nenhuma dúvida postada, né?
dúvidas sobre a aula. Eu vou abrir aqui rapidamente a parte do manual do entrevistador, né? Que trata desse quesito, né? O 207, para ver se tem alguma coisa aqui a mais que a gente pode estar conversando, né? Ele aqui ele já abre, ele abre nos itens, ele abre no item 2, item 24. Você ainda falando de serviços e tal, quesito 2.07. Beneficiário de programas habitacionais, Ministério das Cidades. Isso eu estou falando aqui do material que está disponibilizado para vocês, tá, pessoal? Tá, e ele chega aqui no cadastramento diferenciado. Quesito 207, indica se a família pertence a algum grupo, algum GPTE, né? Autodeclaratório, não aceita múltipla marcação, família não pode ser registrada em duas categorias simultaneamente. Se ela se reconhece em mais de um grupo, deverá optar por apenas um deles. A gente tratou disso ontem, né? É bom que só está dando uma reforçada mesmo, tá? Possibilidade de combinar o pertencimento a um dos 12 GPTEs, identificados em outros quesitos, com os indígenas e quilombolas no formulário principal, né? Aí ele dá alguns exemplos, né? Para preencher esse quesito, ter em mão a filipeta dos GPTEs, né? Com os códigos correspondentes, né, pessoal? Está disponível no anexo do manual do entrevistador, né? As diferenças entre grupos tradicionais e situação específica, né? Interessante. Os grupos tradicionais, questão das palavras-chave aí, pessoal. Grupo social dotado de organização territorial, política, linguística, sociocultural, histórica, costumes, tradições e modo de vida comunitários singulares, né? Transmitido de geração para geração. Compartilham valores e práticas culturais diversas. Né? E a situação específica, a gente já tem uma questão conjuntural, né? Que a combinação de fatores diversos converge para a construção de determinada realidade por período de tempo limitado. É isso, é a palavra-chave, tá, pessoal? Tempo limitado. Palavras, né? Situação de vulnerabilidade momentânea, mas em algum momento eles podem deixar de pertencer ao grupo se essa determinada situação social mudar, tá? Então, essa diferenciação que é interessante vocês verificarem aí nos grupos tradicionais, a condição é dada pelo sentimento de pertencimento ao grupo, certo? E situação específica eventual transitoriedade da sua condição, né? Pode ser alterada a qualquer momento. Aí dá até o exemplo aí dos catadores de material reciclável, atingidos por obra de infraestrutura, entre outros, tá? Não confundir com os grupos tradicionais, tá, pessoal? Que são listados aí no manual para vocês, né? Vocês só fazerem essa diferenciação. E aí ele fala das famílias, estou vendo aqui, ciganos, extrativistas, né? O que pode ser considerado para a pessoa o pertencimento a cada uma dessas famílias e as características, né? Para vocês, sinalizem para mim, pessoal, se ficou tranquilo esses conceitos aqui, se ficou alguma dúvida em relação às famílias, né? Tradicionais aí e grupos específicos aí, os GPTEs, né? Comunidade de terreiro, ribeirinhos, essa parte os catadores de material reciclável, agricultura familiar, ficou tranquilo para vocês aí, pessoal? Vou abrir para vocês
sinalizarem para mim para a gente seguir para a próxima aula. Luciene, dúvida no preenchimento do domicílio, Luciene? Não, tranquilo. Qual que seria a sua dúvida? Pode colocar para a gente, ou se você quiser abrir o áudio aí também. Aí fico ao seu dispor. Tá escutando? Tô. É a dúvida que eu tenho, porque eu estava olhando ali nos exemplos de preenchimento de domicílio, a maioria, eu fico em dúvida de deixar em branco ou colocar nenhuma informação. Por exemplo, não tem número. Eu sei que quando não tem número, fica na primeira parte em branco e na outra fica SN, certo? Exato. Eu vi um negócio também que tem Ponta do Rio da BR 204. Aí quilômetro 23. O nome seria BR BR 203. O número eu não sei, acho que ficaria em branco, ou ficaria 23 e o quilômetro em complemento do Isso. endereço. Isso, exato. Aí o número seria o número do quilômetro. Aí no caso é 23, né? Ah, tá, E no entendi. complemento o AM, né? E o Tá nome certinho. seria Ponta? Como é que é o Seria, nome da localidade mesmo, perdão? tava assim, Ponta. Aí tava BR 220, acho que 223, quilômetro 23, por exemplo. E aí, eu não sei qual o nome que eu colocaria. O nome é rodovia, né? Eu colocaria rodovia, né? Ah, Rodovia, ok. exato. Porque a BR, né, é uma rodovia, né? Ah, tá. Tá. A Aí você Rebeca pode. ajudou aqui. Ponto seria o Isso. tipo. O tipo, Ah, ok. Ok, exatamente. obrigada. Por nada. Obrigadão. Beleza. Então, tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Se tiver, aí a gente vai. Vocês podem ir sinalizando aí no bate-papo. Vamos passar para a nossa aula 16, que seria a parte 2, né, do cadastramento dos GPTs, que aí trata das famílias. Essa geralmente é uma parte que costuma suscitar mais dúvida, mas como eu passei a dica para vocês, vocês observarem algumas palavras-chave que vão permitir diferenciar essas famílias, né, que são agricultores familiares, assentadas da reforma agrária, beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário e as acampadas, né? Certo? Então, aí, como pontos de atenção, é interessante aí para a gente já tem aí extraído algumas palavras-chave aí para a gente diferenciar essas famílias, né? Então, no caso, a gente tem os agricultores familiares, aquela situação, né, pessoal? Pequenas propriedades, né? Agricultura familiar é basicamente de subsistência, né? Enfim. As famílias assentadas da reforma agrária, essa questão que elas devem morar no assentamento, elas têm que necessariamente morar. Eu já participei de mutirões de cadastramento de pessoas de assentamentos que moravam na cidade, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito estranho, né? Famílias beneficiárias do Programa Nacional do Crédito
fundiário já tem aí uma diferenciação. Ela não necessariamente precisa morar na unidade produtiva, tá? E as famílias acampadas podem residir na cidade, né? Até porque elas estão já passando fora de dúvidas aqui, mas antes eu vou retomar aqui no manual do entrevistador para a gente ver essa temática direitinho aí. Eu acho que a gente pode discutir mais uma outra particularidade dessas famílias aí, tá? Vocês devem estar com esse material. Eu não estou compartilhando porque vocês provavelmente devem estar com esse material aí disponível para vocês. A questão da aula e o manual do entrevistador já com as páginas, né? Que são de leitura na aula. Se é necessário abrir o manual todo, né? Vejo isso na invasão. A maioria tem residência no Paranoá Parque, mas vem para a invasão alegando falta de emprego. Qual o endereço que é colocado? Bom, voltando ao ponto do cadastro autodeclaratório, tá? Do CN. É do CN, é? É do CN. Dele ser autodeclaratório e aquele vai ser o endereço onde a pessoa resida habitualmente, onde ela passa a maior parte do tempo. Aí vocês solicitem que a pessoa, sim, mas só passa a maior parte do tempo aonde? Né? É na invasão, lá no condomínio, no residencial, aonde que é? A gente precisa de um endereço. Bom, posso colocar 2, 3, né? Então peço uma pessoa que ela defina aí de dia na invasão e de noite em casa, né? Bom, aí vai ficar a critério da pessoa. Ele é autodeclaratório, ela vai declarar e vai assinar, se responsabilizar pelas informações, mas assim, é uma situação que se ela tá ficando no mesmo dia em 2 endereços, né? Fica difícil a gente. Os dois acabam sendo habituais, né? Se a gente parar para pensar aí, os dois são habituais, né? É diferente daquela pessoa que muitas vezes ela trabalha numa cidade aqui próxima, e às vezes ela passa uns dias fora, e aí ela retorna no final de semana, ou na sexta-feira, passa o final de semana em casa, de ser o domicílio habitual dela, né? Não tem, mas não tem problema não. Do Paranoá foi pela Codab, que o pessoal recebeu, né? Mas eu não estou entendendo, a pessoa já recebeu um imóvel da Codab e está em invasão também, né? Porque fica. Digo assim, fica esquisito até pela próprio relato da pessoa, né? Porque ela, poxa, você recebeu um imóvel de programa habitacional. Ou seja, você já tem moradia e você está em invasão também, querendo ganhar outra lote, sei lá. Entendi. Atendimento socioassistenciais e cadastrar. Bom, enfim. Tá, Diciane, mas aí procura ver para a pessoa o que ela declara aí como residência habitual, onde ela passa a maior parte do tempo, porque a gente não pode cadastrar 2 endereços, tá? Você pode colocar no campo de observação, lá no bloco 1, né? Esse relato aí da pessoa. Com consentimento dela, né? Não tem problema. Beleza? Então, para a gente ir seguindo aqui, as famílias de agricultores familiares, né, pessoal? Só passar rapidinho para esses conceitos aqui. Família de agricultor familiar caracteriza-se pela forma de organização da produção de alimentos. Os próprios componentes conduzem o processo produtivo. A atividade combina a produção de várias culturas, criação de animais, beneficiamento de produtos,
tanto para consumo da família quanto para comercialização em pequena escala, né? Então, tanto para subsistência quanto para comercialização em pequena escala, em feiras, né? Pequenos armazéns das localidades, a gente vê que é muito comum isso, você ter produtos de agricultura familiar, né? Utilizam a força de trabalho da família, ok? Aí tem o código aí, né? 205. As assentadas da reforma agrária, 301. Elas têm que ser reconhecidas pelo INCRA, né? Para participar do programa da reforma agrária. Eles têm direitos e deveres expressos em contrato de concessão do uso da terra. Reforma agrária é um processo amplo de redistribuição da propriedade da terra, com vista à transformação econômica, social e política do meio rural. E tudo mais, aí vocês veem a conceituação aí das famílias assentadas na reforma agrária, fazer ligação com o INCRA, né? Tem direitos e deveres expressos em contrato de concessão para o uso da terra, já é bem diferente do agricultor familiar, né, pessoal? E elas devem residir no local em que possuem a terra, isso é muito importante. Isso aí provavelmente vai cair em teste para vocês, no teste, né? Como identificar as famílias através do código 301, né? Aí vocês também prestem atenção no preenchimento da quadrícula aí, tá, pessoal? Além do código, a descrição logo abaixo, né? Letra de forma, sem acento, sem caracteres especiais, família assentada da reforma agrária, tô vendo aqui. Tá? As beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Esse Programa Nacional de Crédito Fundiário ele é direcionado para trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, para que eles possam adquirir imóveis rurais para exploração em regime de economia familiar. E aí você tem alguns requisitos, né? Trabalhador rural sem terra, que pode participar desse programa, eles têm que comprovar a experiência de 5 anos em atividades agrícolas e rurais, ou como arrendatários, ou parceiros, meeiros, né? Isso aí tudo na entrevista vocês vão identificar. Geralmente o cadastramento desses grupos ele é feito de forma mais específica. Ele não, eu acredito que não seja tão espontâneo o comparecimento dessas pessoas nas nossas unidades aí para cadastramento. Assim, pelo menos aqui em São Sebastião, quando eu trabalhei, e aqui a gente tem uma zona rural extensa e alguns assentamentos e acampamentos, geralmente a liderança da comunidade que procurava a gestão da secretaria para efetuar mutirões de cadastramento lá. Então, todas essas pessoas elas já vão se enquadrar em alguma situação específica dessas aí, né? Já vai ser, a gente já vai sabendo que a ampla maioria, né, quando a gente ia participar, e aí sim, né, se utilizava do formulário de cadastramento e tudo mais, porque muitas vezes na zona rural é ruim sinal de internet, você providenciar questão dos equipamentos, de informática, tudo, e é feito no formulário mesmo, por isso a importância do formulário. Mas geralmente são as lideranças que procuram a secretaria para efetuar esses mutirões de cadastramento, tá? Eu acredito que continue assim. Certo? 302, o código dos beneficiários do PNCF. Acampadas, código 303, se encontram organizados em movimentos sociais. Isso aqui, ó, falou em organizado em movimento social é acampado, gente. É o conceito principal aí, prefeito de cadastro único, para diferenciar das outras situações específicas em relação a uso e posse de terra, né? Acampado é organizado em movimento social. Se não tiver organizado em movimento social, para efeito de cadastro único, vocês já podem descartar. Como acampada, tá? Então elas pleiteiam acesso à terra, moradia, pode ser na cidade, pode ser no campo, certo? Agora mesmo, Luciane deu um exemplo de invasão aí, pessoas que estão acampadas na cidade, né?
ok? São espaços de transição, aqui é a palavra-chave, acampadas. Então, movimentos sociais, transição na luta pela terra e moradia, beleza? Elas podem permanecer acampadas durante longo período de tempo, até que seja regularizada a situação. Nem sempre a família reside permanentemente no acampamento. Podem passar parte da semana ou final de semana no local para pressionar o governo, né, pela reforma agrária, e durante a semana na cidade, por exemplo, ele dá o exemplo aqui das crianças poderem estudar e os adultos poderem trabalhar, tá? E aqui até em relação ao que a gente estava discutindo aí, significa que o cadastro deve ser feito no município em que a família reside a maior parte do tempo. E que, mesmo assim, por ser ao declaratório, pode se declarar acampada. Então aí já entra a questão da autodeclaração para a gente não ficar esquentando muito a cabeça com isso, né? De identificar por nossa conta essa situação de moradia dessas pessoas, tá? Código 303, acampados. Atingidas por empreendimento de infraestrutura, código 304, isso aí já é mais tranquilo, né? Famílias que têm que ser realocadas de domicílio por conta de realização de obras públicas, construção de viadutos, barragens e tudo mais, sofrem essas transformações todas sociais, econômicas, culturais, provocadas por esse deslocamento compulsório, ou seja, praticamente obrigatório da sua moradia. Podem perder a atividade econômica e tudo mais, né? Código 304. E aí a gente tem as filipetas aí, com os códigos todos e os com situação aqui, voltando, cigano, terreiro, ribeirinha, extrativista e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Então, aí, seguindo com a nossa aula 17, que trata do GPTS parte 3, que seriam os atingidos por empreendimento de infraestrutura, que a gente falou agora, presos do sistema carcerário e catadores de material reciclável e aquelas famílias que não se enquadram em nenhuma categoria relacionada. Né? Então, a gente tem como ponto de atenção que esses grupos eles estão numa situação específica. No caso aí, a ressalva de famílias de catadores de material reciclável, na turma anterior surgiu essa discussão, tá, pessoal? Elas nem sempre são pessoas em situação de rua, não necessariamente. A gente considera catador de material reciclável morador de rua, tá? Às vezes a pessoa tem domicílio e ela tem como atividade econômica para o próprio sustento e da família catar material que seja reciclável para venda, tá? Mas muitas vezes pode ter domicílio. Aliás, na maioria das vezes, né? Então a gente não confundir com pessoa em situação de rua. Pode ser também as duas situações. A pessoa pode estar em situação de rua e ser catador de material reciclável também para sobreviver. Isso aí é tranquilo, né? Fórum de dúvidas. Chegamos ao final desse dia. Eu vou só abrir aqui a parte do manual que trata desses grupos aí da aula 17, para a gente ver se tem alguma outra observação aí que posso estar fazendo para vocês, para facilitar. Né? E a gente finalizar nosso encontro de hoje. Então aqui a gente tem os presos do sistema carcerário, código 305. São aquelas famílias de preso que tem algum componente recolhido ao estabelecimento penal. Né?
Então, ter um membro da família preso pode significar redução da renda familiar, exposição a organizações criminosas, pode levar outro membro da família a se inserir na criminalidade. Essas famílias são alvo de discriminação, preconceitos, né? Aí, como ponto de atenção, no caso dessas do Código 305, aí as famílias de preso do sistema carcerário, que não se enquadram nesse grupo as famílias com jovens submetidos ao regime socioeducativo, tá, pessoal? Então, vocês não confundirem, porque o regime socioeducativo, legalmente, ele não é considerado um estabelecimento prisional, o cumprimento de medida, né? No caso, eles não estão cumprindo pena, eles estão cumprindo medida, no caso dos os jovens, né? Os adolescentes. Eles cumprem medida socioeducativa, eles não estão cumprindo pena em estabelecimento penal. Então, só vocês tomarem cuidado com isso aí. Beleza? Catador de material reciclável, cuja renda principal provém da captação, triagem, processamento e comercialização do material reciclável. Essa atividade pode ser uma profissão habitual ou principal meio de vida de uma ou mais pessoas dessa família, né? Tranquilo isso aí também, aquela questão de não confundir com pessoas em situação de rua, mas a gente pode encontrar as duas situações aí. Pessoa em situação de rua que trabalha com material reciclável. Ou não. Pode ser apenas uma família que tem domicílio, tudo, né? E tem seu domicílio habitual e trabalha, utiliza como atividade econômica a catação de material reciclável. Código 306. Então é importante, pessoal, no formulário suplementar 1, para cada família, deve ser preenchido, né? Com esses códigos aí, a identificação, né, no quesito 207 dos GPTEs, né? E toda vez que as famílias atualizarem o cadastro, vocês verificarem se a família permanece nessa situação, tá? Em relação ao formulário suplementar 2, pessoa em situação de rua, deve ser preenchido para cada pessoa que esteja em situação de rua. E aí vocês têm a conceituação daí do que seria a população em situação de rua, principalmente o pessoal dos CREAS, né, as unidades de média e alta complexidade, centro pop, né, que trabalham com as pessoas em situação de rua, né, com essa população. Então, eles têm essas características: pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos, inexistência de moradia convencional regular, utiliza logradouros públicos, como ruas, praças, canteiros, viadutos e áreas degradadas, como prédios abandonados, cemitérios, carcaça de veículo, como espaço de moradia e sustento, tanto de forma temporária como de forma permanente. Ou as unidades de acolhimento, né? Abrigos, casa de acolhida temporária, moradias provisórias, que podem pertencer ou não ao SUAS, né? Ao Sistema Único de Assistência Social, para pernoite temporário ou como moradia provisória, beleza, pessoal? No caso do preenchimento do formulário 2, suplementar 2, pessoas em situação de rua, quem trabalha aí nas unidades, né, só reforçando, quem trabalha nas unidades de média e alta complexidade já sabe que utiliza como referência o endereço e muitas vezes o telefone da unidade, né, onde a pessoa realiza seus atendimentos habitualmente. Tranquilo, turma? Podemos finalizar por hoje? Alguma dúvida? Alguma situação específica? E tem aquela aqui o nosso código 000, nenhuma, né? No caso da família, não se enquadrar em nenhuma todas essas categorias listadas aí dos GPTS, tá? Mas nunca vocês devem esquecer de fazer essas marcações no formulário principal, no formulário suplementar 1, tá, pessoal? Suplementar 1, tá certo? Rebeca, ok.
Isso aí, turma. Então hoje deu para a gente acelerar um pouquinho, mesmo a gente tendo começado um pouquinho mais tarde, né, para permitir a entrada de mais alunos na sala, mas os temas foram bem tranquilos e a gente já vinha falando desde ontem, né? Acabou sendo uma revisão também. Beleza? Eu vou interromper a nossa gravação. Desejo a todos um bom dia, bom trabalho para quem continua trabalhando, bom descanso para quem já vai sair logo em seguida. Lembrando que amanhã a gente terá às 10 horas o nosso nono dia e a transmissão das aulas subsequentes aí. Falou, turma?